Capítulo 6. Chegado é o dia em que verdadeiramente começa a reinar o defensor perpétuo e imperador constitucional do Brasil, Senhor Dom Pedro II, que, todavia, só um ano depois, aos 18 de julho de 1841, foi sagrado e coroado. Nota 10. E pois que aqui consideramos o grande da terra, o imperador, é lugar de indicarmos as ordens honoríficas que adornam o peito de Sua Majestade, o Senhor Dom Pedro II de Alcântara, João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano, Xavier de Paula, Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Do Brasil, grão-mestre de todas as ordens, Cruzeiro, Pedro I, Rosa, Cristo, Avis e Santiago. Da Áustria, grão-cruz da Ordem de Santo Estevão da Hungria. Da Bélgica, grão-cruz da Ordem de Leopoldo. Da Dinamarca, grão-cruz da Ordem do Elefante. Das duas Sicílias, grão-cruz da Ordem São Fernando e São Januário. Da França, grão-cruz da Ordem da Legião de Honra. Da Grécia, grão-cruz da Ordem do Salvador. Da Espanha, cavaleiro do Tozão de Ouro. Da Holanda, grão-cruz da Ordem do Leão Neerlandês. De Parma, grão-cruz da Ordem Imperial, Angélica Constantiniana de São Jorge de Parma. De Portugal, grão-cruz das Ordens da Conceição e Torre-Espada. Da Prússia, grão-cruz da Ordem da Águia Negra. Da Rússia, grão-cruz de todas as ordens. Da Sardenha, cavaleiro da Ordem da Anunciada. Da Suécia, grão-cruz das Ordens da Estrela do Norte e dos Serafins. Da Turquia, grão-cruz da Ordem de Mecidiye, é igualmente membro ou presidente honorário de muitas sociedades sábias estrangeiras. Fim da nota 10. Consagremos agora estas linhas, antes de especificar mais sucessos, a estudar neste reinado os dotes do imperante como soberano constitucional. A monarquia, instituição amada de nossos avós, coeva da nossa soberania e símbolo da nossa existência política, foi, todavia, pelos tempos que se seguiram à independência, sujeita a dolorosas provações, como o significou o dia 7 de abril, se alguma coisa significou. Mas qual também fosse o seu prestígio e poder, por consenso comum dos ânimos, o dia 22 de julho o patenteou. Não há dúvida. O trono se achava, desde 1840, profundamente radicado. A missão primitiva fora bem e nobremente desempenhada pelo primeiro imperador, a da fundação do Estado, a da promulgação de suas instituições. Ao segundo imperador cabia missão diversa, a da ordem, a do leal funcionar da complicada máquina do sistema representativo. Que chefe de Estado houve jamais que, em semelhante grau, tomasse a sério os deveres de seu cargo, que assim, embebido nas teorias do sistema da Constituição, tão exemplarmente praticasse todos os seus preceitos e seguisse todas as suas indicações? Não há um súdito no império mais amante das liberdades públicas que o seu imperador. É dele esta honrosa frase: procuro compreender e realizar a verdade do sistema constitucional, a mais feliz concepção da razão moderna. Se no século atual é a opinião rainha do mundo, se no regime representativo é nas maiorias que a razão se deve pressupor, o imperador tem tomado por faróis a opinião e as maiorias bem definidas e legítimas. Como homem ilustrado, deverá sem dúvida ter ideias suas nos assuntos, que dividem os cidadãos em campos políticos vigorosos, militantes, mas ninguém lhes pôde nunca arrancar do íntimo da mente. Fiel é esse sempre a prumo que não pende jamais para uma ou outra das conchas da balança. Honra-se com o seu título de primeiro representante da nação, e não entenderia representá-la se jamais procedesse em oposição com o seu modo de ver as coisas públicas, expresso pela voz das verdadeiras maiorias. Não quer isto dizer que ele não tenha um partido. Deve ter. Tem o Partido da Constituição, que jurou e que ama, e quem diz Partido da Constituição exclui a possibilidade de ideias políticas monstruosas.
Quem desconhece que nestes governos são frequentes as mudanças de opinião popular e nem sempre denotam estas evoluções versatilidade nos povos, quando até mesmo nos indivíduos essas mudanças, no parecer de Salomão, não raro significam sabedoria. Franklin, não considerando bastante democrática a Constituição Federal de 1788, disse, no momento de a jurar: se a não aprovo inteiramente, quem sabe se ainda um dia a aprovarei. Na longa carreira que hei percorrido, tenho sido mais de uma vez obrigado, por força de convicção, a abjurar opiniões bem pronunciadas, bem refletidas e que eu supunha bem fundadas. À proporção que vou envelhecendo, mais disposto me acho a desconfiar de meu próprio juízo e a respeitar cada vez mais a opinião dos outros. Quando, pois, se dão estas transformações na opinião, ou sinceras como as de Franklin, ou predispostas como tantas vezes o rei que, como o senhor Dom Pedro, quer, pode e sabe ser constitucional, segue suavissimamente essas evoluções do país. Por isso que gira em esfera superior à das facções, por isso que é estranho aos combates e aos combatentes, nunca em tais lutas é ele vencedor ou vencido, nem podem ser seus atos eivados de parcialidade. O sol é comum a todos, nem tem particularidade com este ou com aquele. E, todavia, apressamo-nos aqui a declará-lo. Esta flutuação, que seus altos deveres aconselham, não está de forma alguma nas condições naturais de seu caráter. As mudanças refletidas de Franklin aprova-as, mas está longe de desconhecer que a firmeza nos princípios e a coerência na sua prática e aplicação fazem parte dos grandes predicados do homem político. Considera a volubilidade permanente um verdadeiro suicídio da razão. Já se vê que não pode agradar-lhe aquele que, por conveniências de sua ambição, se muda em mais figuras que Proteu. Como rei constitucional, porém, amolda-se a toda a transação com as circunstâncias que a prudência esclarecida lhe indica. Ninguém melhor conhece o mecanismo do sistema representativo, o emprego e natural contraposição das forças, as leis da dinâmica constitucional. Quando tem de proceder, em casos não ordinários, medita e resolve e acerta. Uma grande qualidade do seu ânimo lhe facilita este trabalho de inteligência. É a que se revela nesta digna frase saída de seus lábios. Quando tenho de resolver-me, consulto só a minha razão, e não me abala nem a lisonja, por mais insinuante, nem o vitupério, por mais ferino. E quereis saber quais as colunas de Hércules que o sábio monarca tem cravado na sua intervenção na gerência dos públicos negócios? Interrogando sobre este momentoso assunto mais de um ilustre cidadão que tem tido parte nos conselhos da coroa, parece que um pensamento e sentimento unânime foi gerado no espírito de todos. Um desses respondia assim: os que têm servido nos conselhos do imperador sabem até que ponto é ele soberano constitucional. Deixa-lhes com a maior lealdade o que a Constituição lhes dá. Nada pratica senão pelos seus ministros, nem ainda houve ministério que lhe não merecesse inteira confiança. Usa apenas da prerrogativa pessoal que lhe confere a Constituição. É sobre-rolda dos ministros, e como não é um autômato e tem superior inteligência, faz as observações que julga convenientes ao bem do Estado sem coagir a vontade alheia, que é a responsável, contra a qual tem o recurso constitucional em caso extremo. Outro ex-ministro, e como o anterior, fulgurante estrela do nosso firmamento político, usava estas expressões: não há no Brasil quem mais aceite e deseje ver realizado, em toda a sua verdade e plenitude, o sistema representativo do que o imperador. Soberano constitucional, ele se persuade que não é lícito ao monarca o que, aliás, se permite ao súdito, que as suas afeições não podem ser exclusivas, as suas vontades não podem ser impostas aos ministros responsáveis.
Entende ele que o seu mais importante papel é o de protetor geral e juiz supremo nas grandes complicações políticas. Tem para si que a prudente reserva, a imparcialidade, a abstenção são condições essenciais do cetro que empunha. Por não alongar, suprimimos análogos juízos dos cidadãos mais competentes por sua ilustração e situações que hão ocupado. Fundem-se todos nos que acabam de ser lidos. E, todavia, cumpre ter a coragem de exprobrar um procedimento pouco digno, por alguns praticado, e que tende a criar uma opinião injusta, que importa contrastar. Como foi possível ter se espalhado a crença do que os iludidos denominam governo pessoal? Provém única e exclusivamente de um fato, cuja qualificação deixamos ao senso público. Tem-se também sentado nos conselhos do imperador, raros sim, mas alguns homens que não têm hesitado em inverter os preceitos constitucionais. Pois em vez de se interporem como escudo ante a coroa, são eles que com a coroa se escudam. Seria isto uma vilania, ainda que falassem verdade. Mas que nome merece em língua humana, sendo falso? Esses tais, não querendo comprometer-se com as partes, invocavam o nome do imperador em vão, insinuando intervenções do soberano nos mais insignificantes negócios. E, no entanto, esfregavam as mãos jubilosos de haverem poupado a si mesmos um inimigo, endossando-o ao imperador, que neles depositara confiança. Quase algum desses mereceria que seu nome se estampasse em pelourinho. Não o faremos. Incumba-se dessa tarefa a consciência pública. Aqui mais que em outro algum lugar, porque este assunto prende intimamente com a causa pública, cumpre repetir que, colocado como estamos, em imensa distância dos passos imperiais, não tendo por obrigação do nosso ofício de tratar habitualmente de perto com o senhor Dom Pedro II, era nosso direito louvarmo-nos na opinião de cavalheiros fidedignos e respeitáveis e em posições mais avantajadas para bem deverem julgar. Tem até hoje sido possível explicar os sucessos do Brasil na parte em que nasceram de impulso do poder moderador, por considerações de alta sabedoria, mas não ocultamos que essa posição é ouriçada de dificuldades, excessos de virtudes há que podem vir a converter-se em defeitos. Ocorrerão, às vezes, situações em que a assinatura imperial possa servir de escudo a quem pretenda convertê-la em seu proveito próprio ou de seus corrilhos. Graça à opinião de que a melhor estrada para a direção dos negócios é de uma certa hostilidade, antes que da leal dedicação aos princípios da ordem, pela antecipada certeza de que nada há que recear dos homens de ideias conservadoras. Não estamos habilitados para apreciar quanto haja de inexato em semelhante insinuação, mas cordialmente desejamos crer, para a honra do grande cidadão que rege os nossos destinos, que ele, segurando com mão cada vez mais firme o timão do Estado, não consentirá que em seu nome e de sob o seu manto se falseiem as condições de todo o governo que aspira a estável, sincero e glorioso. Eis aí, deixamos traçadas nossas ideias sobre o que seja o senhor Dom Pedro II e sobre o que dele se espere como homem político e imperador constitucional.